Perfeito, Gilmar, que maravilha. Gente, como o Gilmar colocou, eu acho que Rafa aqui nos deu esse presente, né, desse encontro. A gente vem trabalhando essa interface, né? E tem uma coisa, Gilmar, que é muito importante que a gente precisa dizer, né? E aí eu já vou entrar um pouquinho do trabalho, né? Um pouco para você explicar um pouco desse trabalho que a Zoom faz, que é justamente a confiabilidade no que diz respeito a homologação, vamos dizer assim, ao processo de documentação dessas organizações sociais. Então, eu vou trazer um exemplo dentro da parte ambiental, por exemplo. A gente tem dentro das empresas, muitas vezes, uma possibilidade de trabalhar, né, a nossa gestão de resíduo, por exemplo, tomando como base uma associação de catadores, né? Inclusive, eu peço licença a vocês aqui e também ao Gilmar para mandar um beijo enorme para o nosso Sebastião, né? Que é um dos maiores representantes dessa classe, que são os catadores, né, do nosso país, uma figura com uma notoriedade não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E aí, o que que a gente percebe, né, Gilmar? Que hoje a gente, inclusive, já tem leis de incentivo, né, para essa parte de resíduo, mas às vezes as organizações sociais elas não estão documentadas, estruturadas. Então, isso dificulta um pouco das empresas buscarem apoio nessas instituições para fazer, por exemplo, a sua gestão de resíduo pela ausência desse processo documental. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que é esse processo regulatório lá na Zoom em relação aos projetos que hoje vocês apoiam, entendeu? Perfeito. Antes de mais nada, é importante falar um pouco sobre a lei de incentivo. O que se trata a lei de incentivo e como é que as empresas podem utilizar esse potencial para melhorar e ampliar sua agenda social e ambiental. No Brasil, existe um conjunto de legislação de leis que permite ao governo federal renunciar parte do imposto de renda pessoa jurídica e que as empresas passam a ter autonomia para gerenciar esses impostos e investir, evidentemente, em projetos socioambientais. Mas para cada lei de incentivo existe um conjunto de conformidade, de documentação que as organizações, os proponentes precisam apresentar às empresas para que as empresas possam apoiar os seus projetos. Evidentemente que esse processo de conformidade, de compliance, ele tem vários níveis, dependendo da lei específica onde as empresas vão aportar recursos. Mas o primeiro nível de verificação é na hora da aprovação dos projetos. Então, se o proponente vai apresentar um projeto na Lei Rouanet, então o Ministério da Cultura verifica um conjunto de documentações que o proponente precisa apresentar junto com a proposta do projeto e de modo que, depois dessa análise, né, documental, analisa-se a proposta e o Ministério concede a autorização para a captação de recursos. A partir desse instrumento, né, as empresas, os proponentes procuram a Zoom para que a gente consiga dar visibilidade a esse projeto, para que um conjunto de empresas possam ter acesso a esse portfólio e, evidentemente, escolher os projetos que mais se aproximam às suas causas de atuação e às ODS que a empresa deseja aportar recursos. Então, quando os projetos chegam aqui na Zoom, a gente faz uma análise de conformidade, verificando toda a documentação, seguindo a orientação do Miroski e também seguindo, né, a orientação que cada lei de incentivos, né, orienta as empresas a observarem, de modo que, quando a gente apresenta o projeto para a empresa, a empresa tem segurança de que está aportando e dirigindo parte do seu imposto de renda para um projeto que está legalmente, né, em condições de receber os recursos. Isso traz segurança, evidentemente, para o proponente que vai receber o investimento social privado e também traz segurança para as empresas que desejam aportar em projetos e instituições que são sérias e que executam bem seus projetos. Perfeito, Gilmar. E aí eu vou fazer um adendo a isso que você falou,
né? Porque essa questão da regularidade também, né, é super importante, porque é o que vai garantir, no final do processo, né, Gilmar, lá no setor fiscal, tributário, contábil da empresa, que a gente não vai ter nenhum tipo de dificuldade na inserção das informações, né? Então, esse processo ele é muito importante que se diga.